Muito bem, meus amigos, hoje eu estou com Amanda Schmidt dos Santos. A Amanda foi nossa aluna, se preparou no CETEC para o Banco do Brasil, mas a Amanda me falava agora há pouco que não foi só o Banco do Brasil que ela conseguiu aprovação. Ela também foi aprovada em outros concursos, vai contar um pouco dessa trajetória, dessa dedicação, mas hoje a Amanda está no Banco do Brasil como resultado de uma preparação, como resultado de, digamos assim, um empenho, uma dedicação sua. Amanda, qual a sensação para quem estava estudando, se preparando, de olhar o seu nome na lista e dizer assim, meu Deus, olha aqui, sou eu mesmo, eu passei, né? Amanda Schmidt dos Santos, passar o dedo por cima e assumir. Qual é a sensação? Olha, no começo assim é emocionante, depois é quase inacreditável, assim, tu chega a pensar, será que eu consegui acertar todas essas mesmo? Será que isso foi suficiente? E, enfim, a gente sempre tem aquela média que a gente faz, com tantos acertos é possível, mas pelo menos no meu caso, eu achava que eu estava dentro, mas quando saiu o resultado eu fiquei melhor do que eu esperava, numa colocação ainda melhor do que eu esperava. A média geral foi um pouco mais baixa. Então, eu assim foi muito mais surpreendente para mim e, sabe, eu fiquei muito feliz, foi assim realmente uma conquista que eu até achava que seria, sabe, em alguns momentos eu achei que era impossível. Eu tinha feito vários concursos antes e eu sempre, sabe, chegava perto, não conseguia, me esforçava. Então foi O muito cargo bom. de escriturário, Amanda, é um cargo muito disputado em bancos, né? Então a gente nota, tanto é verdade que nós estamos agora para sair o edital do Banco do Brasil aqui para nós. Né? O do Banrisul estava pronto para sair apenas com essa troca de governo que ficou um pouquinho suspenso, mas já vai voltar tudo ao normal. Então tem pessoas agora que estão nos assistindo e que estão se preparando para esses concursos, para o Banco do Brasil e para o Banrisul. Aí eu te faço uma pergunta. Um concurso como esse, por exemplo, que tem matemática, e muitas pessoas não gostam de matemática, ou pelo menos não recordam da matemática com tanta ênfase, digamos assim, como tem lembranças da língua portuguesa ou até de alguns aspectos de legislação. Foi difícil para ti, mesmo com matemática, ou tu conseguiu superar, ou tu era forte já em matemática, ou tu teve que superar muita coisa para poder entender as questões da matemática? Paulo, eu não fazia concurso que tinha matemática. Os primeiros concursos que eu fiz com matemática, eu cheguei a errar 9 de 10 questões. Eu, assim, tinha pavor de matemática. Definitivamente tinha pavor. Só que quando eu decidi fazer o concurso do Banco do Brasil, eu decidi porque eu estava indo morar no interior. E eu não tinha, digamos assim, outra opção na época. Era um dos melhores concursos que tinha, que seria possível eu ficar morando na cidade onde eu tinha que morar. E aí eu disse, eu vou ter que aprender a fazer isso. Vou ter que aprender matemática o suficiente para passar nesse concurso. E depois do concurso do banco, na prova do TRF, eu acertei todas de matemática. Eu consegui melhor na média geral de matemática do que em português, que sempre foi minha melhor matéria. Então, assim, eu definitivamente decidi que eu tinha que superar aquela minha limitação. É bom ouvir isso porque, veja, nós nem tínhamos falado nisso antes. Eu perguntei porque eu noto em vários alunos que nós temos aqui na escola que quando eles fazem a matrícula deles, inclusive, eles se matriculam para o curso, adquirem o curso, tanto presencial como do CETEC-NET, e a gente fica sabendo que eles têm uma certa restrição, porque parece que não é da essência de todos gostar da matemática, né? E a legislação bancária, hein? Conhecimentos bancários, como é que isso aí foi para ti? Tu não tinha tato com isso, contato com isso, né? Falar, por exemplo, em aplicações, falar em letra de câmbio, em câmbio, falar em coisas dessa natureza. Como é que tu conseguisse, assim, assimilar todas aquelas linguagens dos conhecimentos bancários, que a gente sabe que muitas linguagens são utilizadas, inclusive na língua inglesa, não é? Não é em português, é no inglês. O que tu fizeste? Tu tivesse que dedicar muito, estudar muito, o que tu fizeste? Assim, os professores que eu tive aqui eram pessoas bem de vivência prática do banco. Todos, né, o professor que trabalhou atendimento com a gente, o professor que trabalhou conhecimentos bancários, o professor Cid, é um cara que tem muita experiência, né, de vida dentro do banco, assim. Ele era gerente do Banco do Brasil naquela época, de uma agência aqui no centro. Isso. Então, o fato é que eles conseguiram passar isso pra gente de uma forma bem tranquila. E aí, assim, o complemento disso foi muita pesquisa na internet mesmo, assim, até de, né, artigos de opinião econômica, coisas para tornar um pouco mais
palpável o que poderia cair nas questões. É claro que, assim, na prática, agora, eu estou aprendendo muito mais do que eu efetivamente estudei para a prova. Assim, agora eu consigo ter um conhecimento muito mais consistente sobre o que são as operações bancárias. Mas para a prova, assim, eu consegui ter uma matéria, acho que, assim, um conteúdo muito eficiente aqui dentro e com os professores e com alguma pesquisa que a gente ainda consegue. A tua agência do Banco do Brasil, onde é que fica? É na Serra, em Nova Roma do Sul, perto de Caxias. Ah, em Nova Roma, tá? É uma cidade bem pequenininha, não é? Exato, uma cidade Bem pequenininha. Eu conheço Nova Roma, assim, desce uma serra, né? Uma estradinha Exato, toda... trecho montanhoso. Todo montanhoso, muito bonito. Tem umas pontes, né, pintadas assim, muito de branco, assim, que salientam o branco, né? Muito lindo aquilo lá, muito lindo. Bom, lá em Nova Roma, funcionário do Banco do Brasil é funcionário do Banco do Brasil, né? É cá para nós, né, Amanda? Ficamos conhecidos. Fico bem conhecido, como é o caso de outras instituições, mas o Banco do Brasil em si ainda leva uma situação assim bem confortável, boa para trabalhar, não é? Porque existe uma credibilidade muito forte nas pessoas que atuam no Banco do Brasil como instituição, até na própria instituição Banco do Brasil, né? Tu me dissesse, isso sim, um pouquinho antes da gente iniciar a nossa conversa, que tu também está aprovada em outros concursos. Quais são eles? É para assistente técnico do Ministério da Fazenda. Sim. Com o concurso que o CETEC também estava fazendo preparação aqui, né? Sim. E para o TRF, que foi ano passado a prova, né? Ano passado eu passei fazendo prova mensalmente, eu fazia todas as provas que apareciam, assim. E aí eu consegui aprovação nessas 3. O TRF são 4 anos, então eu ainda posso esperar bastante tempo para ser chamada, né? Então... Como é que tu dividia teu tempo de estudo? Assim, tu estava de noite, de manhã, de madrugada, final de semana sim, final de semana não. Como é que era a tua rotina? Quando eu fiz o presencial aqui, eu estava me mudando para a Serra, então eu assistia a aula aqui durante o dia. Teve uma época que eu juntava algumas aulas, assistia com turmas diferentes para poder fazer aula segunda, terça e quarta e voltar para casa na quinta e na sexta. Aí, na época do presencial aqui, digamos assim, estava um pouco mais bagunçado, porque eu tinha que usar todos os horários disponíveis. Depois, quando eu estava lá na Serra, eu organizava o meu horário para estudar durante o dia, quase como alguém que tem que trabalhar e bater ponto. Acordava, tomava meu café, assistia um conjunto inteiro de aulas, que seria o equivalente a uma aula presencial aqui. Aí fazia questões no site de questões, fazia mapa mental, no dia seguinte tudo a mesma coisa. E assim eu fui fazendo durante todo o ano passado, porque ainda que eu tivesse sido aprovada no Banco do Brasil, né, a gente sempre brinca que a gente estuda até ser nomeado, no mínimo, né? Então, eu continuava fazendo isso todos os dias, assim, para cada concurso, eu imprimia o conteúdo, montava um cronograma no Excel com, segunda estuda isso, terça aquilo, quarta aquele outro. E assim eu montava um cronograma até o dia da prova. Aí eu ia seguindo aquele cronograma e depois, quando tinha o próximo concurso, refaz o cronograma, tudo de novo. Disciplina. Muita disciplina. Bastante. E, não sei, tu é casada? Sim. E o esposo não ficava te cobrando algumas coisas? Não, ele sempre brinca comigo que eu tenho que ser aprovada e ganhar bastante dinheiro para ele trabalhar menos. E por enquanto ele trabalha bastante. Esse cara é esperto, esse cara é esperto. Amanda, e em algum momento tu teve vontade de desistir? Chutar o balde, como se diz na gíria? Olha, eu não só tive como fiz, assim, eu já tinha começado a estudar para concurso antes dessa época, enquanto trabalhava, e às vezes é muito frustrante, porque a gente estuda muito e chega perto de um resultado, mas não obtém o resultado. E aí tu para. E às vezes parar 6 meses é esquecer, é desabituar com muitas coisas importantes. Então, quando eu voltei a estudar, eu dizia, se eu tivesse continuado, eu já estaria bem melhor, sabe? E é complicado, porque assim, a gente tem muito mais não do que sim estudando para concurso, sabe? E a cada não tu tem que pensar, não, eu tenho que continuar, não dá para desistir, mas ainda assim a vontade de desistir é muito grande. Só que cada vez que a gente desiste, a gente volta 2 passos, sabe? Então, é uma decisão complicada, assim, o continuar ou desistir. Você técnica te ajudou bastante? Muito, muito. Ontem mesmo eu estava comentando com a minha irmã o quanto eu acho legal, acho eficiente, acho importante essa Tecnet, principalmente para gente que não está aqui em Porto Alegre, que está no interior, que está em outras cidades ou que trabalha o dia inteiro e estuda de madrugada, sabe?
Eu tive vários problemas assim de conexão, coisas que não tinham nada a ver com o CETEC. Naquela época que tinha visualizações limitadas, eu entrava no chat, pedia para postarem as aulas de novo, eles sempre postaram, sempre me ajudaram, sempre me deram muita orientação. Assim, tecnicamente, sempre foi muito legal, sempre me senti muito bem atendida. E emocionalmente, assim, eu também me sentia muito acolhida, sabe? A professora Clarice sempre mandando mensagem pra gente no EAD. Era, assim, eu sou amiga dela no Facebook, tirava foto, marcava o computador com a fotinho dela ali, ela comentava, sabe? Então a gente sempre se sentiu muito acolhida, assim. Então eu tenho outras amigas que também tinham CETEC-NET, a gente dividia as experiências, né, sobre isso, assim, de tu conseguiu tal coisa e tal, recebeu as apostilas. E todo mundo sempre comentava coisas muito positivas comigo. E eu estou plenamente satisfeita. Amanda, qual a mensagem que tu poderia deixar para as pessoas que estão nos vendo e que ainda seguem estudando e que ainda não conseguiram, que ainda não deu certo? Para ti já deu certo. Eu digo que todo mundo vai encontrar o seu momento de dar certo. Que às vezes a gente tem esmorece um pouquinho, enfim, a gente tem dificuldades, mas que estudar 1 hora por dia, estudar um pouquinho que seja, quando está no ônibus, tentar ler algum artigo, alguma coisa que seja sobre a área que tu está fazendo concurso, só te manter informado sobre o assunto, já te mantém estudando. Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2, mas a gente sente que está melhor naquele assunto, a gente sente que sabe mais e que, né, vai obtendo melhores resultados nas provas. Então, não dá para desistir, sabe? A gente tem que ter confiança que dá para fazer e construir um tijolinho a cada dia no nosso conhecimento, na nossa experiência de prova, na nossa habilidade de controlar o tempo, na hora de fazer um exame. E eu acho que a gente consegue alcançar o cume dessa montanha, assim, com tempo, com paciência, com organização. Que espetáculo! Eu tenho certeza que as pessoas que te ouviram vão pensar sobre o que tu falaste, sem dúvida alguma, e isso aí vai motivá-las. A motivá-las cada vez mais a seguir, porque hoje o concurso público, digamos assim, não deixa como resultado que alguém vai ficar rico em razão disso, mas te dá uma estabilidade, te dá uma tranquilidade, te dá uma melhor qualidade de vida. E eu acho que as pessoas todas merecem ter uma qualidade de vida. Nós nascemos e viemos esse mundo para sermos felizes. Então, acho que toda iniciativa que se toma para ser feliz, estudar para concurso e passar no concurso também é buscar uma felicidade no que diz respeito a esse aspecto de estabilidade, de tranquilidade. É isso, sem dúvida alguma. Eu conversei então com a Amanda Schmidt dos Santos. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado também a vocês que nos assistiram mais uma vez e tenha certeza que se não deu certo ainda a tua vez, está bem próximo. Talvez tu venha aqui, sentaria onde está sentada a Amanda, que ela deve ter um dia pensado nisso, assim, olha, quem sabe um dia, né? Já aconteceu. Até um próximo momento, muito obrigado. Muito obrigado, Amanda. Obrigada.